Senhor, eu te apresento a vida do João, Pai. Senhor, o Senhor já fez tudo dentro desse menino, Pai. Pai, ele tem 18 anos, Senhor, mas tem experiência para pessoas de 40, 50, Pai. E, Pai, passa para ele, Senhor, passa para nós, Senhor, a inteligência emocional que ele tem, o controle, Pai. Tudo que o Senhor tem feito, Pai, uma obra poderosa dentro dele, Pai. Ajuda ele, Senhor, ele derramar o coração dele hoje aqui, Pai. Se ele derramar o coração dele aqui, Pai, como é o seu, Pai, ele vai, Senhor, alcançar aquilo que o Senhor tem para falar nessa igreja hoje. Eu creio nisso. Nós abençoamos a vida do João, Pai, liberamos ele para crescer, para prosperar e que ele possa ser usado nesse púlpito hoje, em nome de Jesus. Amém. Só quem está feliz com Jesus dá um glória. Bonito demais. Amém. Como essa terça-feira é uma terça-feira de Tadel, é um treinamento, vou compartilhar um pouco o meu testemunho com vocês e nessa parte eu vou passar algumas fotos depois sobre a nossa igreja de Guaratuba, como que ela foi formada, como que ela nasceu. Eu queria ler com vocês 1 João 3:1. Se conseguir colocar no telão lá. Primeira João 3:1 diz assim: vejam que grande é o amor do Pai, nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quero começar falando que minha mãe, com 18 anos, ela foi expulsa de casa porque ela aceitou Jesus. Aceitou Jesus e estava tendo uma caminhada com Cristo. Meu Deus. E ela foi expulsa porque minha avó é católica. E nisso minha avó pegou o carro dela, colocou uma arma embaixo do banco e foi até a igreja onde a minha mãe estava frequentando. Chegou na frente do pastor. Quando ela começou a falar, a língua dela prendeu. Ela não conseguiu falar. Porque ela ia amaldiçoar a igreja, ela ia amaldiçoar o pastor. E eu creio que na hora ali, o diabo não conseguiu proferir aquelas palavras, porque quem consegue ferir um servo do Senhor? E depois de tudo isso, minha avó lançou maldição sobre a minha mãe, falou várias coisas, e a boca de mãe é profeta, porque tudo que minha avó falou, a maioria das coisas aconteceu. Eu pedi permissão até, eu liguei para minha mãe hoje à tarde, quando eu soube que ia ministrar. Eu perguntei para ela se eu podia compartilhar algumas coisas do testemunho dela que entreliga com o meu. E depois que ela saiu de lá, ela foi morar com a irmã dela, com a minha tia. Depois, acho que ela tinha uns 20, 21 anos, ela se relacionou com o meu pai. Só que o meu pai já era casado e ela não conhecia, não sabia muito bem. E então a família toda do meu pai é de mesa branca, macumbaria, essas coisas assim. E quando ele descobriu que minha mãe estava grávida de mim, e ele não podia assumir porque ele já tinha outros filhos e já tinha um outro casamento, ele foi, conversou com a minha mãe e ela falou: não quero mais nada com você e tal, e deu um pé na bunda dele lá e vaza. E nisso ele ficou com raiva, ele ficou bravo, foi no centro de macumba e fez um trabalho lá que era para mim nascer sem as duas pernas e sem os dois braços. Com 3 meses a minha mãe foi e fez uma radiografia, fez um processo lá, né? E viu que eu já estava formando, não estava formando direito os braços, as pernas, e ela não se conformou com isso. Então ela foi até uma igreja e o pastor orou por ela lá e repreendeu tudo isso, né? Com 5 meses,
de gravidez, ela voltou, fez outra... Não lembro lá, me ajudem. Ultrassom, isso aí. Fez outro ultrassom e viu que estava perfeito. Deus tinha curado na hora. Depois, aí nasci e tal, minha mãe estava com mais de 100 quilos, estava uma grandinha. Mais de 100 quilos, o médico falou assim que ia ser muito difícil o parto e tudo mais, porque ela estava muito grande e tal, né? Aí, mas glória a Deus, deu tudo certo, foi uma benção. Nasci perfeito, com 3,5 kg. Glória a Deus, com os 2 braços, as 2 pernas. Mas a gente morava nesse tempo em Garuva, que é Santa Catarina. E nisso, eu já estava fazendo 3 anos, ela conheceu um outro cara lá. Ele trabalhava num posto, mas na verdade ele era envolvido com o tráfico. Se relacionaram lá e minha mãe descobriu que estava grávida novamente, de uma menina. Então, ela nasceu em Joinville também. Daí, assim que ela nasceu, o cara começou a procurar a gente. E a mãe, sabendo disso, deu a criança. Porque ela não ia ter condições de criar 2 crianças e ter um louco atrás dela e tudo mais, querendo matar elas. Aí, até eu quero voltar em Joinville, porque provavelmente minha irmã está morando lá. Eu quero reencontrar ela assim que ela fizer 18 anos. Tenho certeza que Jesus vai acompanhar aí. E aí a gente voltou para Garuva, pegou as coisas, vendeu um negócio que a minha mãe tinha lá e foi embora. Só eu e ela daí. Foi para Chapecó, que no tempo minha avó morava lá. Tinha acabado de se mudar para Chapecó. Aí minha avó pegou e pagou uma passagem para minha mãe para Erechim. Não sei se vocês conhecem Erechim, pertinho do Rio Grande do Sul. E lá minha mãe cuidou de mim por uns 6 meses, tentou e tal, não conseguiu, se envolveu com prostituição, me levou na casa de uma mulher, e tinha 2 mulheres sentadas assim, eu tinha 5 anos, eu lembro até hoje, era uma mais gordinha assim, uma bem magrinha, e dela pediu, escolhe com quem que você quer ficar. Criança não tinha mentalidade. Aí eu escolhi uma mulher lá que, para mim, parecia ser mais simpática e tal, conversou melhor comigo. E nessa casa eu fiquei 2 anos. Praticamente todo fim de semana minha mãe ia lá, de vez em quando não dava, ou era uma vez por mês. Aí, passou 2 anos, eu comecei a apanhar muito. Tipo, apanhava, não sei se vocês conhecem essa palavra, apanhava de varde. Quem conhece essa palavra? De varde. Eu apanhava de graça, não tinha motivo, eu acabava apanhando. Entenderam? Isso aí. Aí, até um dia eu cheguei, tomei coragem e contei para minha mãe, um dia que ela foi lá me visitar. Contei para ela, e daí ela conversou com a mulher e tal, estava brava, alterada. Daí eles brigaram lá, daí depois que minha mãe saiu, apanhei de novo. E assim ia. 2 dias depois, a minha mãe foi lá com alguns amigos dela, brigaram de novo e tal, mas conseguiram me tirar daquela casa. Isso eu tinha 6 para 7 anos. Com 7 anos, eu fui morar numa outra casa, na casa de uma outra mulher, de uma outra família. E até meus 11 anos foi assim. De 6 em 6 meses eu mudava de casa, porque minha mãe não sabia como que estava a situação, se eu estava com medo de contar para ela alguma coisa que estava acontecendo. Então, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, se ela via que eu estava bem, se não aparecia nenhum roxo nem nada, a gente se mudava de cidade, de casa, e ela também sempre se mudando do trabalho que ela estava, e viciada em vários tipos de droga e tudo mais. Só que, com uns 10 anos... eu cheguei para ela e falei assim: mãe, eu te amo muito, mas eu não amo as atitudes que você tem. Porque com 10 anos eu comecei a ter um entendimento do que ela fazia, em qual área que ela estava trabalhando. Só que com uns 9 anos, ela tinha mobiliado um quarto para mim. Um quarto bem bonito, guarda-roupa assim, clarinho, bonito, né, cama e tudo mais. E a gente teve que se mudar daquela casa e a mulher não deixou tirar nada que tinha dentro daquele quarto. Então a gente perdeu tudo. Tudo que ela tinha gastado e tal, a gente perdeu.
Em 2010, eu fui morar numa casa em Erechim. Nesse tempo eu fui para Concórdia, Xanxerê, Erechim, fui passando várias cidades ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E daí eu fui morar na rua da casa da onde a mãe trabalhava, porque ela trabalhava e morava no serviço, né? Daí eu fui morar na mesma rua, assim, com uma família. E daí todo dia de manhã eu acordava lá por umas 7h30, 8 horas, pegava meu caderno da escola, saía assim do portão, atravessava a rua e chegava no prostíbulo que ela trabalhava lá. Aí eu abri o portão assim, ela abria, já estava meio com sono. E daí, conversando com ela, dava uns 15 minutos, ela estava dormindo. E eu estava conversando sobre a matéria que eu ia estudar de tarde. Era praticamente toda semana assim, porque eu acordava às 7h30 e ela estava indo dormir. E depois que eu falei, né, que eu amava ela e não amava as atitudes dela, aí ela se ligou, não sei, acho que o Espírito Santo veio para ela e tal, e se encontrou com Jesus novamente, e a gente foi morar para Guaratuba, que é a cidade que a gente está hoje. Lá em Guaratuba, aí ela foi liberta de tudo isso aí, cocaína, maconha, tudo que ela usava, ela foi liberta, só do fato dela decidir largar tudo isso. Só do fato dela decidir seguir a Cristo. E aí, chegando lá em Guaratuba, a gente morou um tempo com a minha tia, porque a gente chegou lá só com as malas, só com algumas roupas, e minha tia abrigou a gente lá. Moramos, acho que um mês com ela, era tempo de férias, era em janeiro. Moramos com ela lá um tempo, e daí depois a minha tia ajudou a gente alugar uma casa, uma casinha bem pequena, tinha 2 quartos, sala, cozinha conjugada, e era na frente do terreno da dona da casa. E essa dona da casa, ela ia na igreja, na igreja Aba, que a gente tem lá no Paraná, bem conhecida. E ela começou a me levar. E minha mãe, como estava trabalhando em 2 empregos para conseguir manter a casa e tudo mais, ela trabalhava de dia e ia para uma sorveteria à noite. Aí eu comecei a ir para a igreja com a vizinha, conheci algumas pessoas lá. Só que a gente se mudou de casa, foi para um bairro um pouco mais distante e eu perdi o contato com essa mulher. E daí, com isso, na escola que eu estava, a primeira escola quando eu fui para Guaratuba, eu estava estudando nessa escola e quase no final do ano eu quase fui expulso da escola, porque eu comecei a ficar muito rebelde por conta das coisas que eu tinha visto na minha infância. Eu estava começando a aplicar algumas coisas, questão de briga, raiva, algumas coisas assim. E sempre quando a minha família se reunia, um falava de uma religião ou de política e virava numa briga. Minha mãe tem um corte assim no rosto, que uma vez ela estava discutindo com a minha tia quebrou uma estante de vidro e jogou na cara dela assim, passou raspando na cara dela assim, ficou uma cicatriz. Então, todas as brigas eram assim. E nisso eu comecei a aplicar tudo isso na escola, brigando até com amigo, gente que andava junto comigo. E com isso, no final do ano, daí reprovei de ano, quase fui expulso da escola e mudei de escola. Fui estudar numa outra escola, reprovei no ano seguinte também, porque comecei a ir para a escola bêbado, comecei a fumar na frente da escola, as amizades que eu tinha não eram boas. Então, quando a gente se mudou para um bairro um pouco mais distante, minha mãe começou a trabalhar em um mercado, e era a temporada, era essa época até, dezembro, janeiro, fevereiro, e nessa época os mercados trabalham muito. Então ela trabalhava na parte da limpeza. E nisso ela não tinha muito tempo de ficar comigo em casa. Então, como era época de férias, eu ficava o dia inteiro na rua, chegava de madrugada, o dia inteiro jogava bola, de madrugada só bebia. Isso com 12 anos, de 11 para 12 anos. Então ela conheceu a gerente do mercado, que ia na igreja onde a gente está hoje, né? Não era Past Church, era um outro nome, Casinha Jesus é Mais, que eles chamavam. Eles tinham acabado de sair da cobertura dessa igreja que eu tinha frequentado no início, né, com a bênção do pastor, porque o pastor entendeu que nosso pastor Michel, hoje lá, ele tinha chamado para missionário, liderar uma igreja que ia ser maior que a deles lá. Então, eles abriram uma casinha, uma garagem, se conseguir colocar a foto lá para mim. E nisso, minha mãe foi num culto, e eu estava na praia no dia. Aí,
ela foi, gostou e tal, o pastor conversou com ela e tudo mais. E então, daí ela começou a frequentar mais vezes lá. Isso, não sei se vocês conseguem ver, mas é a garagem de uma casa. É uma casa que tinha 3 quartos, aí era a garagem, logo ali em cima tinha uma porta e era a sala deles. Só que eles fizeram a garagem, a igreja, colocaram as cadeiras e lá fora tinha um parquinho. Fora dessa casa tinha um parquinho para as crianças, eles adaptaram. E nisso minha mãe começou a me puxar, vamos para a igreja, você precisa mudar, assim como eu mudei, você precisa mudar, você precisa parar com essas atitudes e tal, você precisa começar a honrar tua mãe. Esse negócio de honrar a mãe, nada a ver, cara. E aí fora, ali na frente dessa placa, pro lado de dentro tinha um parquinho, tinha aproximadamente 6 a 7 pessoas no início dessa igreja, não era Past Church ainda. E esse foi o início da minha conversão. Quando eu comecei meio que por obrigação ir nessa igreja, muitas vezes eu brigava antes de ir e tudo mais, daí escutava um carro buzinando fora de casa. Estavam indo pegar a gente lá, porque a nossa casa era muito longe dessa igreja. E daí a gerente do mercado passava lá em casa, pegava a gente e levava. Então eu aceitei Jesus nessa igreja. E eu queria ler com vocês Romanos 8,16. Amém. Romanos 8,16 fala assim: o próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu tinha lido no início com vocês, 1 João 3,1, que grande é o amor do Senhor para os seus filhos, com os seus filhos. E mais uma vez, Jesus veio e demonstrou para mim o grande amor dele. Porque eu realmente fui separado desde o ventre da minha mãe, porque ele tinha um propósito, um plano, e ele tem ainda. Em 2013, eu fui a primeira pessoa a me batizar pela igreja. E nesse tempo, em 2013, o pastor foi numa conferência MDA do Sul, conferência MDA Sul, e ele conheceu alguns pastores da Past Church. E nisso ele conversou com os pastores de Curitiba, conheceu o pastor Eibe e tudo mais, e conversou com eles que ficou em crise, porque o que eles estavam vivendo não era normal, e ele precisava de uma cobertura. O pastor estava sem uma cobertura. Então ele foi para Santarém em 2013, foi visitar a Igreja da Paz Santarém, foi para o primeiro encontro com Deus dele lá, recebeu em Santarém. Quando ele voltou, a igreja já era outra, porque a gente já estava em uma atmosfera diferente, a gente já estava mais consolidado. As pessoas que estavam lá, eram só 6 pessoas. Aí ele veio e começou a aplicar o Tadel, célula, culto, aquele Tadel que durava 3 horas, 4 horas. As mesmas pessoas que estavam no Tadel estavam no culto, as mesmas pessoas que estavam no culto estavam na célula. Esse foi o início da igreja. Isso me marcou muito, porque eu faço parte do início de algo, assim como Deus me gerou no ventre da minha mãe, fazendo algo extraordinário, porque do nada não cresce 2 braços e 2 pernas. E Deus começou a fazer grandes coisas nessa garagem. E em 2014, a igreja começou a crescer. Em 2014, já tinha mais pessoas, e o nosso grande desafio foi sair dessa casinha, porque já tinham mais de 50 pessoas, e ir para um outro local. Esse bairro aí a gente chama da casinha do Brejatuba, o bairro Brejatuba. E aí a igreja já estava cheia, mas quando a gente entrou nela, não tinha aquela TV lá no fundo, o chão não estava lisinho. A gente teve que levantar todas as paredes, porque essa igreja era uma casa de show. E tinha churrasqueira para tudo quanto é lado, era tudo zoado. E aí a gente começou a crescer ainda mais.
Nosso alvo no tempo era, se eu não me engano, antes da gente mudar de novo de templo, era 150 pessoas. Quando a gente chegou em 200 pessoas, a gente mudou de templo. E em 2014, eu fui para o meu encontro com Deus, que daí eu já tinha 14 anos, já entendi um pouco mais. Fui para o encontro com Deus, recebi nesse encontro. E em 2015, eu assumi a minha primeira célula, comecei a liderar. Em julho, dia 3 de julho, eu assumi minha primeira célula. E dia 6 eu fiz meu aniversário de 15 anos. E para mim isso foi um presente tão grande assim que parecia que Deus estava acrescentando algo. E 2015, pode mudar essa foto. Esse do meio com o boné rosa, não sei se vocês conseguem ver, esse era eu antes de ir para o encontro. Essa aí era a nossa galera da cela. Um era manco, o outro era maloqueiro, o outro era skatista, esse de rosa que está do meu lado. Pensa no piá que andava bem de skate. Esse do canto de cá, a gente ganhou ele, estava andando na rua assim, minha mãe estava comigo e minha mãe é muito de conversar com as pessoas, conversou com uma mulher lá, e a mulher falou que tinha um filho, e a minha mãe, nossa, meu filho tem uma célula e tal, vai ser bem legal. E ele veio do Chile, se eu não me engano. Hoje eles estão lá no Chile de novo, com o pai dele e tudo mais. E aquele menino ali, o de azul, ele tinha um grande problema dentro da casa dele, que ele era catador de papel também. E a gente começou a acompanhar ele, e no começo que ele começou a ir na igreja, ele não falava, ele não conseguia falar. Ele só ia, sentava no banco, a hora que acabava o culto, ele vazava. E daí a gente começou a acompanhar ele mais de perto, e daí ele começou pegando intimidade, foi falando, foi conversando com a gente. E daí ele foi contando algumas coisas que aconteciam na casa dele. Glória a Deus, Deus transformou a vida dele. Essa mulher aí é a mãe desse menino de vermelho. Hoje eles estão no Chile de volta. Pode passar essa foto. A gente começou a fazer o quilo do amor. Aí passava o alimento de mão em mão. Era algo profético nosso lá. Que de mão em mão cada pessoa ia abençoando os alimentos para que no mês seguinte viessem ainda mais pessoas e abençoassem ainda mais. Pode passar. Aí depois do encontro. Um pouquinho melhor, né? Cabelinho cortado, já estou mais tranquilinho. Pode passar essa foto. E aí foi em 2015 quando a gente mudou de templo. Aí já tinha mais de 200 pessoas. A gente fez um propósito com Deus que a gente não tinha dinheiro. De onde tirar dinheiro para mudar de templo? Porque aquele templo que a gente estava, aquela igreja, ela era de ternite, telha de ternite. E quando estava muito quente, tipo de tarde, esquentava muito. E quando chegava à noite, a galera começava a suar. E uma parte onde tinha as janelas, o vizinho veio e colocou muro. Ficou pior ainda. Aí tinha 3, 4 ventiladores, mas a hora que o ar saía do ventilador já saía quente, assim. Era horrível. No verão acho que dá uns 38, 40 graus. Não dá isso? Quanto que dá? Mais 50 a sensação, mas dá o quê? Uns 30 graus? 40 graus, né? Tá certo. E é quente. Aqui dá quantos graus? Dá para aguentar, né? Dá. E assim, o meu primeiro ministério dentro da igreja, antes da gente ir para esse templo, era ligar e desligar a luz. Só isso. Esse foi o meu primeiro ministério dentro da igreja. Porque, se eu não me engano, era igual de vocês, assim, atrás. E daí eu ficava lá atrás. Quando o pastor subia no púlpito, eu ligava a luz em cima do pastor. Aí quando todo mundo sentava, eu ligava todas as luzes, assim, aí batendo, assim. Aí acendia tudo a luz do templo, assim. E depois disso eu comecei a mexer com a mídia, mexer na mesa de som e tudo mais. E a gente foi aprendendo. E aí eu já mexia no som e tudo mais. E glória a Deus, a igreja foi crescendo.
E as células foram multiplicando. A igreja estava um pouquinho mais em forma. Já tinha umas cadeiras mais bonitinhas. Pode passar essa. Aí já tinha um pouco mais de gente, já tinha telão. E foi crescendo. Eu tinha 2 telão, ó, como Deus prospera o negócio. Isso é bom. E essa célula, em 2015, eu assumi minha primeira célula, estava liderando, e a célula estava bem estabelecida, estava quase multiplicando, e teve uma necessidade em outra supervisão, em outra célula, e aí eles acharam melhor me passar para aquela célula, e eu deixei um discípulo meu liderando essa célula. Então, fui para debaixo de outra cobertura auxiliar naquela célula. E na primeira célula que eu participei, que eu fui para auxiliar, foi mais de 19 pessoas. A célula estava morrendo. E a gente foi num trabalho durante a semana, visitando várias pessoas e convidando e tudo mais. Aí a gente conseguiu 19, mas era, vou falar agora, piá. 19 piá. A galera pediu para mim falar piá. E nisso, a célula começou a crescer, só que o líder dessa célula, ele acabou indo para Curitiba. Ele se mudou para Curitiba, e as pessoas que ele estava cuidando, que ele estava discipulando mais de perto, não tinha muito o acompanhamento com aquelas pessoas, elas acabaram saindo da célula, e fiquei só com seis meninos que eu cuidava, que era mais próximo. Eu até ia na casa dos outros meninos e tal, mas não tinha como, porque era bastante gente. E a gente perdemos muito, assim, naquela célula. E então, se conseguir voltar aquela foto, em 2018 agora, comecinho do ano de 2018, estava só eu e mais um menino que tinha acabado de se converter nessa célula. Volta mais uma. É o Marcos. Essa célula só tinha ali atrás da minha mãe, só tinha eu, esse menino que está do meu lado, que é meu discípulo, o outro menino que está com a camisa laranja e o de azul. Esses 2 eram os visitantes. Então era eu, esse meu discípulo, que estava acabando de chegar do encontro, a gente estava consolidando ele ainda. Só estava eu e ele, na verdade, na célula. Ele estava chegando agora e eu já estava meio assim, querendo meio que desistir. Daí eu cheguei no meu líder hoje, que é o Alex, conversei com eles, a gente não tem mais condição de levar essa célula para frente, só tem 2 pessoas, e as 2 estão meio ruins ainda. E daí ele falou, não, vai dar certo, e começaram a orar, e a gente levantou um clamor no setor e tudo mais. Pode mudar essa foto. Daí depois dessa oração, a célula ficou assim. Ele está comigo ainda. Esse menino, o Léo, que hoje é meu discípulo também, que eu tinha entregado a célula para ele, ele começou a liderar e tal, e ele teve alguns problemas dentro da casa dele com o pai dele, e aí ele não conseguiu mais levar a célula para frente, já estava quase multiplicando, e a galera começou a sair do nada da célula dele, daí passaram ele para mim de novo. Eu comecei a discipular ele de novo, e hoje está lá com a gente novamente, está quase liderando também. O menino sabe mais que eu de Bíblia. Eu já não sei nada, né? Mas o cara sabe bem mais. Hebreus 11 para ele é fichinha. E hoje essa célula, glória a Deus, cara. Só tem top nessa célula. E assim, assim que a gente mudou de prédio, foram várias mudanças. Daí veio o Difflin, veio a rede Difflin e tudo mais, o movimento. Começou a expandir os jovens na igreja. E foi muito benção, porque teve mudanças que realmente foi complicado de fazer, mas foi para o crescimento. Teve a Rede Verde nossa lá, era a que mais tinha jovens, e foi a que mais enviou para o Difflin. Se eu não me engano, foram 5 ou 6 células que eles tinham. E eles enviaram todas as células de jovens para o Difflin. E daí o Difflin começou a crescer, e tinha algumas células que tinha uns membros fantasma, que, sei lá, no relatório aparecia lá 5, mas não ia nenhum. Daí foi consertando e tal. Hoje a gente está com 9 células ou 10? 10 células. Não lembro exato.
Mas todas as células, todas bem alinhadas. O setor do Tiago foi uma explosão que multiplicou 3, 4 vezes. E eu vejo que Deus tem acrescentado todos os dias. Mas a gente precisa perseverar sempre, todo momento. Muitas vezes a gente vai querer desistir, muitas vezes a gente vai querer parar, né? As nossas células talvez não estejam muito boas, mas eu creio que Deus tem algo ainda maior para a gente. Tem muita gente para a gente ganhar aí, cara. BH, então, que é gigante, meu senhor. Você é louco. Então a gente precisa perseverar. E o que eu queria ler com vocês, 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Do 2 ao 5. Fala assim: que pregue a palavra, insista, que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente com o seu ministério. Busque em Deus qual é o seu ministério. Busque em Deus qual é o seu chamado. Porque eu tenho certeza que você vai crescer ainda mais. Porque eu tenho certeza que você vai romper em algumas áreas. Deixa eu passar para vocês aqui quantas pessoas que a gente tem hoje lá na igreja. Nosso campus, Guaratuba, Igreja da Paz, Paz Church Garuva, que é em Santa Catarina, Pontal e Palmeira. Então, debaixo de nós, Guaratuba, hoje, a gente somos em 4. Igreja da Paz, Paz Church Guaratuba, Garuva, Palmeira e Pontal. Essas igrejas nasceram todas em Guaratuba. E temos hoje aproximadamente 630 membros. 62 células. Em 6 anos, 6, 7 anos. Teve um ano que a gente não conseguiu multiplicar muitas células, mas eu creio que foi para o crescimento, que não tinha muitos líderes preparados para assumir células. Então, quando a gente não está maduro o suficiente, eu creio que Deus acaba travando um pouco. Então, se a nossa igreja não tem crescido, não tem multiplicado células, é porque a gente tem feito alguma coisa de errado. A gente não tem se esforçado muitas vezes para formar líderes de excelência. Não que os líderes que estão liderando não são de excelência, mas muitas vezes a gente acaba falhando em uma coisa ou outra. Por exemplo, não deixe de lado a correção. Muitas vezes a gente não gosta de ser corrigido. Muitas vezes a gente acaba tapando os ouvidos quando o nosso líder vem e nos corrige. Isso é errado. Isso, muitas vezes, igual uma criança, vou pegar um exemplo aqui, uma criança de 5 ou 6 anos, começa a sentir dor, é porque os ossos dela estão crescendo, ela está começando a crescer. E crescer dói. Mesma coisa a nossa maturidade espiritual. Muitas vezes crescer espiritualmente vai doer, vai gerar confronto. Mas o evangelho não é conforto, e sim confronto. A gente vai ser sempre confrontado, mas é para o nosso crescimento. E assim, quando eu aprendi o que era o confessar, que eu precisava confessar meus pecados, ou algo de errado que eu tinha feito, ou algo que tinha acontecido dentro da minha casa que não agradou o Espírito Santo, eu comecei a crescer um pouco mais. Então, a gente precisa entender que é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. A gente precisa ter isso na nossa consciência, na nossa mente. Muitas vezes a gente acaba guardando tudo para nós e no nosso discipulado acaba falando só algumas coisinhas. Vou citar um exemplo.
um menino foi num lugar e viu uma corda. Ele pegou aquela corda. Só que quando ele chegou em casa, ele foi conversar com o pai dele. Ele falou: pai, eu acabei roubando uma corda. Dele: meu filho, mas vamos lá devolver. Não, pai, é que eu roubei essa corda, mas eu errei, eu sei que eu errei, mas eu não quero ir lá. Só que ele não contou o que tinha atrás dessa corda. Tinha um burrinho amarrado atrás dessa corda. Muitas vezes a gente conta as coisas pela metade. Muitas vezes a gente chega no nosso discipulado e fala assim: nossa, eu pequei. Mas pecado tem hora, data e lugar. A gente precisa confessar por completo, porque senão vai ficar uma brecha ali. Tadel, amém? Estou conversando aqui com pessoas que querem liderar. E eu queria falar sobre isso. O liderar não é só liderar uma célula ou algo assim. Liderar dentro da igreja. Mas muitas vezes a gente vai liderar dentro do nosso trabalho. Muitas vezes a gente vai liderar pessoas dentro da nossa casa como sacerdote. Você, mãe, vai liderar seus filhos também, vai corrigir. Pai como sacerdote também. Então a gente precisa aprender a liderar dessas formas. Não só nas células, mas também aprender a liderar de outras formas. Então o Tadel é muito importante por conta disso. Muitas vezes a gente fala no culto: venho para o Tadel, treinamento para líderes e tudo mais. As pessoas acabam entendendo: não, é só para quem quer liderar a célula. Mas na verdade o Tadel é muito além disso. E assim, a gente precisa ser líderes irrepreensíveis. A gente precisa aceitar essa correção. Muitas vezes a gente vai ser corrigido, vai ficar meio brabo no momento, mas depois vai acabar entendendo, porque não é a pessoa ali que está corrigindo, e sim o Espírito Santo através dela. Ela está só sendo um canal para que você não seja mais falho, mas sim seja correto nas coisas que você está fazendo. Então, eu creio que hoje a nossa igreja tem líderes de excelência, porque desde o início, desde a raiz foi tratado. Desde a raiz, os líderes que começaram a liderar foram tratados. Hoje eu lidero uma célula, minha mãe está liderando uma célula. E a gente está muito estabelecido na nossa casa. Claro, tem problemas, mas a gente está sempre perseverando. E eu creio que Deus vai fazer ainda mais, cara. E eu creio que na igreja de vocês é a mesma coisa. É a mesma coisa. As células vão começar a multiplicar e de um ano para o outro vocês vão ver mudança. Os membros vão começar a virar líderes. Os novos convertidos vão ficar maduros. Eu creio que tem algo ainda maior para vocês. Se vocês acham que são grandes, vocês vão ficar ainda maiores. Mas que Deus seja glorificado em tudo. Que a gente sempre venha lembrar dele, porque desde o início ele está com a gente. Então, se ele não nos abandonou no início, que agora a gente possa sempre lembrar dele e agradecer. E eu queria convidar os líderes de célula para vir aqui na frente. Se conseguir colocar um fundo lá, não sei quanto está de tempo para mim. Eu queria que os pastores pudessem orar pelos líderes e daí. Espírito Santo. Tenho certeza que cada líder de célula esse ano vai multiplicar pelo menos 2 vezes. Com células sadias, com células bem estabelecidas, com os membros totalmente compromissados. Os pastores podem começar a orar, pôr a mão na cabeça, declarar que eles vão crescer. Que em nome de Jesus eu creio que vai ser uma expansão tão grande dessa igreja que vocês vão acabar fazendo 3, 4 cultos aí. Ei, Espírito Santo, vem, Senhor. Deus, usa, Senhor, da vida de cada líder esse ano, Pai. Que não vemos permanecer da mesma forma, Pai, mas que vemos romper em Ti, Deus.
Oh Espírito Santo. Oh Deus, fala o coração de cada líder, Pai, de cada supervisor, Deus. Há grandes coisas na mão deles. Muitas pessoas vão vir, vão ser curadas através das células. Muitas pessoas vão vir, vão ser transformadas através das células. Usa, Senhor, que possamos não só crescer em estatura, mas também em conhecimento da Tua palavra, Pai. Espírito Santo, vem, Senhor, sobre o nosso coração, Pai. Vigia totalmente a motivação do nosso coração todos os dias, Deus. O porquê estamos liderando, o porquê estamos discipulando. Seja tudo por Ti e para Ti, Pai. Oh Deus, vem sobre este lugar, Pai. Toma, Senhor, com a Tua glória, Deus. Vem com o Teu agir sobre este lugar, Pai. Assim como o Senhor transformou a minha vida, Pai, assim como o Senhor superabundou, Deus, faz a mesma forma em cada líder aqui, Deus. Oh, possamos nos esvaziar de nós mesmos todos os dias, para que Cristo venha nos encher, até nos parecermos com Cristo. Assim como Pedro foi confundido com Jesus, assim como Pedro foi comparado com um discípulo de Jesus, que nós possamos ser comparados da mesma forma, porque nós vamos nos parecer com Jesus. Os líderes de célula que já receberam oração, ore pelos membros que estão aqui. Vá até os membros das células e ore por eles. Seja usado, declare sobre a vida de cada um. Se algum membro da sua célula não está aqui, ore mesmo assim por ele em espírito. Ore para que Deus venha proteger onde é que ele esteja agora, que ele venha receber tudo isso aqui. Em nome de Jesus. Vem sobre cada célula, Pai. Vem sobre cada membro dessa igreja, Deus. Deus, que possamos ver o Teu crescimento neste lugar, Deus. Assim como o Senhor fez com a nossa igreja, Pai, o Senhor possa fazer coisas ainda maiores, Deus. Em nome de Jesus, Pai.
todos os dias possamos entender que somos hoje seus discípulos, hoje somos seus filhos, somos separados por Ti, que realmente viemos entender, não só da boca para fora, que não viemos ministrar nossas células com palavras de sabedoria humana, mas sim porque o Senhor tem habitado em nós. Obrigado, Pai, por cada líder dessa igreja, Deus, por cada pastor, por cada líder de célula, Pai, por cada supervisor, Deus. Todos os dias o Senhor possa acrescentar a Tua graça sobre cada um deles, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que essa palavra venha ser como um aprendizado nos nossos corações, Deus. Oh Espírito Santo, obrigado por este momento, Pai. Aleluia. Vou chamar o Marcos aqui. Marcos. Eu sei que Deus tem constrangido o nosso coração ver um menino de 18 anos. O Marcos é fruto da oração desse menino. Marcos é um professor bem sucedido, está entrando para fazer doutorado, tem 29 anos e é discipulado por esse menino de 18. Foi ganho por ele. De vez em quando a gente põe algumas dificuldades no discipulado. Tem que ter a mesma idade, tem que ter só o coração, tem só que saber que Jesus faz como esse menino faz. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria que você declarasse uma palavra na vida do João, do Marcos, que eu sei que tem muito para crescer. A gente tem visto esses meninos aqui do Different School e uau, eles são espetaculares. Eu queria que você estendesse a sua mão e começasse a orar por eles. Pai e filho. Um menino de 18 anos que sabe o que é paternidade e sabe doar isso. Senhor, o Senhor fala sempre que usa as coisas simples desse mundo
para confundir as sábias, ó Pai, a Tua palavra diz. De vez em quando a gente tem oportunidade de viver 21 dias com elas, como eu estou tendo, Pai. Ou de viver uma vida como o Marcos está tendo, de viver com esse menino, João, de estar com o pastor Alex, Senhor. Eu quero declarar, Pai, esses nomes, Senhor, serão lembrados, Pai. Senhor, um dia na ministração do pastor Abe, ele vai falar esses nomes, ó Pai. Porque todas as vezes que nós escutamos uma história da Igreja da Paz, Senhor, da Paz Church, tem uma história de entrega, ó Pai, de superação, uma célula simples, uma coisa simples para fazer, Pai, e um crescimento supernatural, Pai. E a gente fica pensando aonde é, qual é a estratégia, mas não é a estratégia, está aqui, Pai, no coração. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da igreja, Senhor, ouvir esses meninos, ó Pai, ouvir quão grande eles são, Pai. Corpo de menino, mas por dentro é um grande homem de Deus. Quero abençoar a vida do João, do Marcos, ó Pai, do pastor Alex, que é o discipulador deles, ó Pai, do pastor, que é Pai, que cuida da igreja, Senhor, em Guaratuba, da cobertura que eles têm de Curitiba, Senhor. Eu quero abençoar, Pai, a vida deles, Pai. E nós queremos entregar mais da nossa vida para o Senhor, Pai. Hoje, Pai, eu confesso, Senhor, que o meu coração, além de estar constrangido pela Tua presença, está constrangido pela história, Pai. Pela história desse menino, Pai. Ele tem idade para ser o meu filho, Pai, mas ele tem capacidade para ser o meu líder, Pai. Pai, estou constrangido, mas eu quero te entregar tudo, Pai, nesse altar. Muito obrigado, Senhor, pela vida do João, do Marcos, Pai, em nome de Jesus. Você pode cantar isso? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pois teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre, 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 sempre teu. É o reino teu, é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor tocou na vida do pastor William, da pastora Elaine, Pai, e permitiu que o Difflin chegasse nessa casa, Pai. Eu sei, Pai, que o Difflin, como qualquer visão, Pai, passou por tantas lutas, Pai, por tantas recusas, ó Pai. Talvez até dentro dessa casa, Pai, tem alguém que acha e não goste do Difflin. Pai, é só uma sigla, mas tem vidas atrás, Pai. Sou grato, Pai, pela vida do pastor William, pela pastora Elaine, que permitiu o Difflin School chegar aqui, Senhor. A gente ouvia falar, Senhor, só de alguns jovens, mas agora a gente tem momento de experimentar, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua mão, pelo Teu favor.
Nos leve para nossas casas, ó Pai, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua bênção. Com esse confronto, Pai, que esse menino falou, fez com o meu coração hoje, Pai. Me leva debaixo desse confronto, Pai. Não deixa a minha mente esquecer isso, Pai. Quando eu estiver desanimado na minha célula, Pai, quando eu achar que a minha vida foi ruim, Senhor, Pai, me confronta de novo, me relembra, Senhor. Me abençoe nessa noite, me dá sonhos nessa noite. Dê sonhos à sua igreja essa noite, Pai. Palavras de vitória, palavras de conhecimento nessa noite ainda, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Vão em paz, que Deus abençoe. Não sei se vai conseguir ir embora rápido, mas Deus abençoe vocês.